Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marilícia, eu sou assistente social e atualmente estudante de biomedicina. E eu fiz uma análise aqui dessa situação, dessa crise internacional. Eu gostaria de compartilhar com vocês, até mesmo porque estamos em fase de preparação de concurso público. Esse tipo de análise só vem agregar, né, o nosso conhecimento para as provas de redação e as provas de análise, né? Análise da situação, das situações atuais, das coisas que estão se passando. Então é o seguinte, qual é o contexto que nós temos hoje, né? Então, temos um contexto de crise da Venezuela. A Venezuela, apesar dela ter as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, ela enfrentava uma situação de profunda crise econômica, política já há anos. Então, o que tinha lá? Tinha forte dependência das receitas petrolíferas, com uma queda drástica da produção e má gestão estadual. Então, houve uma diminuição dessa produção petrolífera por conta da gestão, né, que estava tendo. Uma hiperinflação. Então, essa inflação fez com que houvesse escassez de bens básicos, deterioração dos serviços públicos e uma ampla situações de denúncias, né, de autoritarismo e coesão democrática sobre o governo do Nicolás Maduro, né? E as eleições, inclusive, elas foram contestadas e teve uma grande repressão à oposição naquele país. Este quadro ele levou a uma crise humanitária muito longa lá, o que fez com que milhões de venezuelanos migrassem para os países vizinhos, inclusive Brasil, né? E uma grande pressão internacional sobre o estado de Caracas. Esse é o contexto ali na Venezuela. Vamos falar o que aconteceu. Houve uma ação militar dos Estados Unidos, né? Agora no dia 3, na madrugada, e a prisão do Nicolás Maduro. E o que isso significa? Vamos lá, as forças dos Estados Unidos realizaram uma operação muito secreta, militar, que ela foi relatada como uma operação de resolução absoluta, né? Que ela incluiu ataques às instalações militares e resultou na captura do presidente e a sua esposa, levados ambos para Nova York para responder por acusações relacionadas ao narcotráfico e ao terrorismo. Né? Então, o que aconteceu? O governo Trump declarou que os Estados Unidos vai administrar temporariamente a Venezuela, até que uma transição segura e apropriada e justificada possa ocorrer ali. O que isso tem a ver, né? Já eu vou falar nessas implicações, inclusive sobre a soberania dos outros países, os riscos que isso tem, né? Vamos lá. Teve motivações prováveis da intervenção americana. Por que eles fizeram essa intervenção? Né? São as suposições que a gente levanta aqui. Uma motivação por trás dessa operação, ela pode ser o controle dos recursos energéticos. É por isso que a gente vê o povo lá com cartazes falando do petróleo. A Venezuela, ela possui reservas gigantescas de petróleo e que atrai interesses econômicos externos. Isso já acontece há mais ou menos há 30 anos, mais de 30 anos. Isso chama muito a atenção do mundo. E essa situação, ela já poderia ter acontecido antes, mas agora que houve a oportunidade, por causa da insatisfação popular, um fator citado tanto por críticos quanto apoiadores como motivo central dessa intervenção dos Estados Unidos. A promessa de reinvestimento e revitalização do setor petrolífero venezuelano foi mencionada pelos Estados Unidos no contexto pós-operação. Então, essa fala de vai que reinvestir os próprios valores que serão advindos do petróleo ali mesmo no país, esse é um dos discursos do governo atual dos Estados Unidos em relação à Venezuela. As estratégias geopolítica. Essa é a segunda motivação dessa intervenção. É uma estratégia geopolítica contra a influência chinesa e russa. Os países sul-americanos tinham laços econômicos e políticos fortes, tanto com a China como com a Rússia, como parte de uma estratégia de equilíbrio frente aos Estados Unidos. E essa ação americana pode ser vista como um movimento para reduzir a presença chinesa e russa na América Latina, reaproveitando a Venezuela como peça geoestratégica
E é uma tendência destacada em análises geopolíticas recentes. Isso a gente fala com muito medo, por conta de uma pressão, uma possível intervenção nos outros países aqui. E a presença física do governo, do serviço militar dos Estados Unidos aqui dentro da América do Sul, fica mais fácil para ver intervenções, inclusive militares, no futuro. Isso facilita. Narrativas internacionais internas dos Estados Unidos. A administração do Trump justificou a operação como um combate ao narcoterrorismo e como uma medida para restaurar a democracia e a segurança energética. Né? E internamente os jornais The New York Times criticam a ação como uma forma de imperialismo moderno e violação do direito internacional. De fato, tanto internamente quanto internacionalmente está todo mundo falando sobre isso. Então houve uma reação internacional. Qual é essa reação que está tendo ao redor do mundo? Está tendo críticas a essa intervenção. Os governos, como por exemplo do Brasil, do Lula, classificam a ação americana como uma violação inaceitável à soberania da Venezuela. A China declarou que os Estados Unidos violou o direito internacional e pediu a libertação do Maduro. E os chamados por solução política, né? Ainda estamos falando das reações internacionais. Os países da União Europeia, Alemanha, Áustria, pedem uma transição pacífica a respeito às normas internacionais diante da crise. Então, o que está acontecendo? Uma coisa aconteceu lá na Rússia em relação à Ucrânia e agora está acontecendo aqui em relação à Venezuela. São situações diferentes, mas tanto uma quanto outra é aquele país que detém maior poder armamentício e de estratégia, acaba indo para um outro país que é mais desprovido, né? Para fazer as suas intervenções, tomar suas decisões. Isso realmente afeta essa questão da soberania dos países. A quinta consequência, né, são as práticas e os riscos. A dívidas e obrigações internacionais da própria Venezuela. Isso é um ponto importante para a gente chamar a atenção. A Venezuela ela enfrenta um massivo endividamento externo. Então, aqueles países e aquelas empresas que fizeram negociação com o governo venezuelano, está todo mundo correndo o risco de ter um tipo de boicote. Em estimativa de mais de 150 bilhões em obrigações e títulos de default. Tá vendo? A tomada de controle por uma potência externa levanta dúvidas sobre a legitimidade de renegociação ou cancelamento de dívidas feito pelo governo anterior. E isso é muito sério, já que tratados e compromissos podem ser contestados. Agora, por quê? Agora tem uma outra administração, né? Riscos regionais. A intervenção pode gerar tensões geopolíticas ampliadas na América Latina e além como potenciais respostas de aliados de Maduro, por exemplo, aqui já aconteceu no Brasil, né? Ou de atores internacionais como o posicionamento da China e também da Rússia em relação a essa questão, né? E uma instabilidade econômica. Tudo o que acontece no contexto internacional geopolítico também tem incidência direta na questão econômica. Então, especialistas apontam que, mesmo com potencial para revitalizar o setor petrolífero ali na Venezuela, existe uma instabilidade política e social e a necessidade de investimento muito grande pode retardar a recuperação econômica daquele país. Então, assim, vamos falar de algumas coisas relacionadas, né? Tem dois pontos ainda que eu ainda vou tratar. Primeiro, pontos críticos para seu posicionamento, né? Vamos lá. A gente tem que fazer o reconhecimento dos sofrimentos e as causas internas da crise venezuelana, sem reduzir os fatores externos. Temos que diferenciar os interesses geopolíticos e humanitários da ação dos Estados Unidos, porque existe uma questão geopolítica ali, que ela é anterior a questões econômicas, sociais, porque há mais de 20 anos existe essa tensão entre Estados Unidos e Venezuela ali, por conta esse grande volume de petróleo que tem ali na Venezuela. E a gente já sabia disso, né? Já estudava isso para o concurso desde daquela época até hoje, agora a coisa já desenrolou.
né? Vamos lá, a gente também vai destacar esses princípios de soberania nacional e direito internacional, especialmente no contexto das ações militares unilaterais, que foi dos Estados Unidos, né, em relação a um outro governo. A gente precisa discutir as ramificações regionais, especialmente sobre dívidas externas, migração e equilíbrio de poder global, e propor caminho para uma solução política multilateral e negociada envolvendo a OEA, a ONU e os atores regionais, em vez de um mero controle externo. É isso. Peraí. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o Brasil. A relação do Brasil, da China e a dinâmica econômica e estratégica. O que está acontecendo aqui no Brasil? Eu sou brasileira, né? E a gente tem vendo um movimento muito grande entre o Brasil, o governo do Brasil, com uma tendência mais comunista do nosso Lula, em relação à China, em relação aos ideais políticos dele, né? Então, o Brasil tem aprofundado sua relação comercial e estratégica com a China, isso há décadas. A China é o maior parceiro comercial do Brasil atualmente, em especial em relação às exportações, commodities como soja, minério e produtos agrícolas, e uma relação que se fortaleceu desde os anos 2000. Em 2023, o Lula realizou uma cúpula de Estado com a China, com grande delegação empresarial e de dezenas de acordos econômicos e tecnológicos, incluindo cooperação sobre a moeda e redução da dependência do dólar. Isso é lógico que vai encomendar os Estados Unidos. Analistas observam que Pequim investe em setores produtivos importantes em infraestrutura de brasileiros, reforçando a sua presença econômica. Vamos falar da Rede Globo. A Rede Globo está direto no seu programa de maior audiência, que é o Fantástico, né, e formação de opinião, falando direto da China, sobre os produtos chineses, sobre profissionais do Brasil irem fazer pós-graduação lá, tentando essa aproximação. Existe um movimento muito grande em relação aos doramas para convencer, para poder acolher, para poder trazer a cultura desses outros países de lá para cá, para que as pessoas elas venham a ter essa misturinha de cultura, para fortalecer os laços até culturais do Brasil em relação à China, né? Isso não é uma coisinha, um movimento pontual. Gente, isso já acontece aqui entre Brasil antes mesmo do Bolsonaro ser eleito naquele ano lá, antes mesmo da pandemia. Isso é um plano que ele já tem, já estava tendo reuniões, simpósios, onde eles trazendo as ideias políticas deles para cá e os planos. Isso já era um plano que só está sendo executado agora. Mais que comércio, a influência chinesa na América Latina. A expansão da presença geopolítica chinesa. Estudos recentes mostram que a China não está apenas comprando produtos brasileiros, mas também se consolidando como um parceiro geoeconômico de longo prazo para a América Latina e Brasil, especificamente. A presença chinesa incluiu, né, créditos internacionais em financiamento de infraestrutura para países latino-americanos, maior cooperação não só econômica, mas também em áreas como tecnologia e indústria. Isso tem sido descrito por especialistas como o processo de preenchimento de um vácuo deixado pelos Estados Unidos na região, ou seja, a China chegando onde Washington tem se desenganjado. Cultura e ideologia. Existe influência comunista no Brasil? Vamos lá. É importante diferenciar 3 áreas para falar sobre cultura e ideologia. Relações econômicas, os laços com a China são economicistas e pragmáticos, com comércio, investimento, parcerias, infraestruturas. Isso não implica automaticamente numa adoção de ideologia política chinesa. Tem uma influência cultural e midiática. Lembra daqueles doramas que eu falei? Existem evidências que a China tem ampliado sua presença em cooperação cultural também em mídia internacional e parcerias educacionais, embora isso seja uma forma normal de intercâmbio global e não necessariamente uma ditadura cultural. Precisamos separar cooperação e doutrinação ideológica. Vamos lá.
O fato do Brasil buscar parceria com a China não significa que esteja adotando o comunismo como modelo político. Relações exteriores modernas frequentemente combinam interesses econômicos com diplomacia multilateral. Não há, nos fatos atuais, um programa oficial de implantação de cultura comunista no Brasil. Isso aqui tem aspas, tá? Porque nós estamos percebendo. Eu, como uma pessoa comum do Brasil, eu estou percebendo cada vez mais isso aumentando. E olha que eu não sou tão envolvida com política assim. Basta as informações que estão vindo pelas redes normais de comunicação, da televisão, dos diversos jornais que tem. Aqui a gente vai formando a nossa opinião, né? Lógico que a gente vai lendo e a gente vai estudando para concurso e vai vendo as entrelinhas das coisas. Uma contraposição dos Estados Unidos na região. Quando acontece essa intervenção ali na Venezuela, isso é uma forma de resistência dos próprios Estados Unidos a esse tipo de relação e aproximação da América do Sul com a China e com a Rússia, ok? Então, existe uma competição geopolítica entre Estados Unidos e China. Então, os Estados Unidos, historicamente, foram a potência dominante da América Latina. Hoje há uma competição clara entre os Estados Unidos e a China por influência na região. Os Estados Unidos tentam manter alianças tradicionais e contrabalançar a presença chinesa. E a China, por sua vez, tem ofertado investimentos e créditos de cooperação tecnológica que muitas vezes são vistos por governos latino-americanos como alternativa econômica e necessária. Essa disputa, ela não é apenas econômica, ela tem também componentes estratégicos de uma influência política a longo prazo. Lembra que eu falei que a coisa vem antes mesmo da pandemia? O Brasil é entre os dois campos, uma política externa e multi-alinhamento. O que o Brasil está fazendo? Ele está tentando pegar vantagem daqui e ali e ficar bem nesse contexto de cabo de guerra entre vários países. O Brasil, nos últimos anos, tem procurado um posicionamento de equilíbrio geopolítico, manter relações com os Estados Unidos, mas também expandir as parcerias com a China, a Rússia e outros países do sul global. Isso muitas vezes é chamado de multi-alinhamento estratégico, onde o Brasil procura não se submeter exclusivamente ao bloco ou outro, mas gerir interesses nacionais e em um mundo multipolar. A política externa brasileira, né, com Lula, ela tem buscado esse tipo de balanço, tentando garantir autonomia estratégica e opcionalidade nas relações internacionais. Vamos lá. A gente está falando aqui sobre os interesses econômicos que são centrais. Beleza, sobre essa situação toda, né? A aproximação com a China e tentar explicar principalmente essas razões pragmáticas de desenvolvimento de comércio, acesso, investimento, não por adesão a uma cultura comunista, mas por causa das vantagens que isso pode trazer para o Brasil, né? A influência chinesa pode redistribuir o poder global. A presença chinesa na América Latina, ela aumenta a influência global da China e diminui, em parte, a hegemonia tradicional americana. Isso pede uma mudança geopolítica real. Tá entendendo? As relações externas não se reduzem a ideologias. A cooperação com países com sistemas políticos diferentes não significa o fechamento ideológico. Muitas nações buscam relações pragmáticas em uma ordem mundial multipolar. O Brasil está navegando em um ambiente complexo. O que acontece? O posicionamento brasileiro, inclusive em relação à China e aos Estados Unidos, reflete interesses estratégicos de longo prazo, como diversificação de parcerias, desenvolvimento industrial e influência global ampliada. Então, o Brasil está tentando conseguir uma vantagem mesmo nesse contexto, entendeu? Vamos lá falar agora sobre essa presença física ou interação ou a intenção declarada dos Estados Unidos de passarem a comandar a Venezuela depois de uma operação militar de captura do Maduro, né? Isso vai mudar o tabuleiro na América do Sul por 3 razões centrais. Primeiro, sinal de poder, arranjo de alianças e pressão indireta sobre o governo que busca autonomia entre os Estados Unidos, China e Rússia. Vamos lá. O que significa uma tropa base dos Estados Unidos na Venezuela na prática?
Mesmo antes de existir uma base formal ou simples fatos de Washington afirmar que vai administrar o país e não destacar os boots de Groves, né, que funciona como demonstração de capacidade de disposição de uso da força. Então, na região, um recado: podemos ir além de sanções diplomáticas, de sanções e diplomacia. Então, os Estados Unidos estão mostrando isso para o mundo e para a América do Sul. Outro ponto, é um ponto de projeção, uma logística, uma inteligência, uma vigilância aérea marítima, aérea nessa área sul da América, e marítima, é porque agora ele chega mais rápido, né? Somos países continentais distantes, agora ele está mais próximo, tendo uma base militar bem ali na Venezuela, né? Fica mais fácil dele controlar a parte sul. As operações especiais, isso altera o cálculo de segurança, porque, por exemplo, agora ele tem vizinhos, o Brasil, a Colômbia, a Guiana e o Caribe. Ele está bem estrategicamente posicionado aqui também, para estabelecer poder armamentício, poder físico e militar dentro do território sul-americano. Precedentes políticos jurídicos perigosos. Muitos analistas e juristas apontam um choque com normas de soberania e uso legítimo da força